Saúde os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Amados, eu pedi para vocês abrirem a palavra lá em Mateus 18. Mateus capítulo 18, versículo 25. Desculpa, capítulo 18, versículo 23. Meus irmãos, é interessante, né? Antes da gente entrar na palavra, tem sido visto tantas coisas difíceis aí pelo mundo, né? O mundo está aí sofrendo as consequências de tudo que foi feito ao longo do tempo, a consequência de uma vida sem fé, uma vida distante de Deus. Mas é interessante que se a gente for buscar a palavra, sempre que o mundo estava em crise, sempre que o mundo estava passando por dificuldades, o Senhor guardava os seus. Então, eu creio que todos aqui, mas caso haja alguma exceção, passou da hora da gente decidir se a gente quer ser Israel ou se a gente quer ser Egito. Porque a palavra diz que Israel deve marchar, não deve ficar parado. Eu sei que nós devemos buscar a santificação, como tem sido ensinado aqui, mas devemos também fazer a obra do Senhor. Então, meus irmãos, deixa que nós temos um Deus que nos guarda. Não se preocupe, porque de nós tem cuidado o Senhor. Vamos nos preocupar com quem ainda não entregou a vida ao Senhor. Vamos nos preocupar com quem ainda é Egito, com quem ainda está no mundo. Tá? A palavra do Senhor assim diz, a parábola do credor incompassivo. Por isso, versículo 23, por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer conta com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentando um que lhe devia 10.000 talentos. Vou pedir para os irmãos ficarem atentos a esses valores aqui, 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, algumas versões estão 100 denários, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignando o seu senhor, o entregou aos atormentadores, algumas versões têm verdugos também, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. A igreja pode sentar, meus irmãos, é até aqui. Meus irmãos, é impressionante como a oração, o que vem sendo trazido aqui antes, como a gente convive realmente com um só Espírito, como vem trazendo muito da palavra. O Hélio, ele frisou muito a questão de não dar lugar ao diabo, né? E se a gente não tiver alerta, mesmo a gente como servo, como cristão que somos, acabamos dando lugar ao diabo. Eu vou compartilhar uma coisa com vocês. O diabo, ele é tão sujo que ele aprontou vou dizer para vocês, uma para cima de mim, e infelizmente ele venceu naquele dia, naquela hora. Eu estava em casa, eu tinha saído no serviço de 36 horas. Por que eu fui para essa palavra? Eu estava muito cansado.
A gente que trabalha com segurança está vendo como está o Rio de Janeiro, então você não consegue descansar até o momento que você tem para descansar. Eu ainda tive um problema durante o meu tempo de descanso, que quase acontece um acidente durante o trabalho, mas graças a Deus o Senhor me livrou. Então, as crianças tiveram aula no sábado, era o dia que eu teria para acordar um pouco mais tarde. A minha esposa falou: não, deixa que eu levo as crianças no sábado, porque você está saindo de plantão para você descansar um pouco. Eu falei: glória a Deus. Aí fiquei deitado, mas eu tenho o hábito de acordar cedo, então eu não consigo ir até muito tempo. Então, eu acordei, fui ler um pouquinho, ver as notícias, ver um pouco de jornal, aí está o telefone apitando. Eu não costumo abrir determinados vídeos de zap. Só que veio um vídeo para mim do trabalho e o pessoal perguntando: e aí, irmãos, o que vocês vão fazer? O que vocês vão falar agora? Irmãos se referindo a gente. Então aquilo me gerou uma curiosidade muito grande. Eu abri um vídeo numa comunidade do Rio, em que um rapaz muito jovem, um cabo do exército, ele era morador de lá, ele era pego, chegavam-se uns homens com o celular mesmo, filmando para filmar, e eles começavam a atirar nesse rapaz. Eles davam o primeiro tiro, o segundo ele caía, e depois foram dando um tiro na cabeça dele, brincando e sorrindo. Assim mesmo, o rapaz é um cabo do exército, jovem. Quando eu vi aquela cena, a gente que tem a questão do militarismo, para quem já foi ou quem sabe, tem muita questão da camaradagem, do companheirismo. Então, quando eu vi aquela cena, eu confesso para vocês que eu fui tomado de uma ira muito grande. Muito grande mesmo. Muito grande. Que eu olhei e falei: misericórdia, imagina os pais vendo isso. Porque o garoto era tão jovem, o rapaz, que eu lembrei dos meus filhos. Eu já imaginei o quê? Imagina se... E aquilo ali vai ficar na internet pela vida inteira. Ou seja, foi igual um crime que ocorreu aqui em Búzios, não sei se vocês ficaram sabendo, que os pais tiveram acesso pelo celular, pelo zap da menina. A pessoa matou e ainda enviou as fotos pelo telefone. Olha que ponto chegou a humanidade. E é essa humanidade que Jesus passou o que passou. Então, só que naquela hora, nada disso veio na minha cabeça. Eu fui tomado de uma fúria muito grande. Que eu me deu uma tremedeira, uma coisa. E o diabo, ele é muito bom em fazer o mal. Ele só não é perfeito, porque perfeito só tem um, mas ele é muito bom. Que assim que eu desci, a minha esposa ligou: abre o portão para mim que eu estou chegando com as crianças e tal. Pô, eu fui abrir o portão, o Alexandre conhece a minha rua, tinha um rapaz parou o carro exatamente no meu portão. Eu confesso que eu não fui nem grosso com o rapaz, não, mas o que ocorre? Eu pedi para ele tirar o carro e ele: pô, me desculpa, eu não abri diálogo para ele. Para eu não falar, não descarregar ele, eu fiquei quieto. Só que eu, como cristão, foi uma atitude que logo em seguida o Espírito Santo me acusou. E opa, não é assim que você deve agir. Aí eu falei: cara, como o diabo ele é terrível, né? Ele fez aquela situação, aí eu fiquei pensando. Logo em seguida o Hélio trouxe uma mensagem aqui que ele perguntou quem era iracundo e não era mais. Né? Várias coisas. Então, depois que eu vim para a presença do Senhor, eu tenho buscado, meus irmãos, não agir por emoção. Tomem cuidado com a emoção, tem que agir de acordo com a sua conversão. Há uma grande confusão entre conversão e emoção. Emoção, você escuta o que é falado aqui, teu rosto resplandece até a esquina e olha lá, depois você esquece de tudo. Conversão é você botar em prática tudo o que vem sendo ensinado aqui. Então, meus irmãos, infelizmente, naquela hora me veio a pergunta que um ali fez: e aí, o que vocês vão fazer, irmão? Vão perdoar? E naquela hora eu não perdoei. No exato momento, ou seja, eu não fui um imitador de Cristo. E aquilo me fez muito mal, Aquilo me fez um mal. Está aí a Nádia que chegou em casa, ela viu o jeito que eu estava. Eu falei: Nádia, está complicado. Mas o que eu fiz? Vamos para a palavra. Vamos buscar. Eu lembrei que na última mensagem que eu tinha trazido aqui, eu falei que o justo poderia cair 7 vezes. Não poderia ficar no chão. Então, meus irmãos, eu estou aqui, eu estou de pé, para a honra e glória do Senhor, não por mérito meu. E vou buscar mais, vou mexer mais da palavra, vou evitar dar menos brecha para que isso não aconteça. Entendeu? Então, meus irmãos, a palavra do Senhor é falando essencialmente do perdão. O perdão, quando não liberado, ele traz consequências terríveis, seja no campo físico, porque se você não libera o perdão, existem estudos que apontam para isso, que a questão do câncer, a maioria das pessoas que têm câncer são pessoas amarguradas, pessoas que não liberam o perdão.
depressão, angústia, enfim, uma série de problemas que temos na nossa vida. Se você parar para buscar, você vai lá na falta do perdão. Mas eu vou dizer para você, não adianta você chegar para mim e falar assim, eu te perdoo, simplesmente por perdoar. Perdoar é muito mais do que isso. E eu vou tentar, meus irmãos, conversar com vocês, trazer aqui dentro da palavra, não exclusivamente para vocês, mas para mim também, porque eu precisei vir aqui, eu precisei disso. E o importante é que eu não fui perguntar para ímpio nenhum. Eu vim para a palavra, como tem que ser. Porque aqui está a resposta de tudo. A resposta não está comigo, a resposta não está com o Léo. A resposta está aqui. Essa parábola, ela começa comparando o reino dos céus, pode comparar-se a um certo rei. Ou seja, se ela começa comparando o reino do céu com um certo rei, quem é esse rei? Deus, Jesus. Beleza. Agora, meus irmãos, que tipo de servos somos nós? Porque aqui no 24 ele fala, ele começa a fazer as contas. Foi apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Meus irmãos, esse que devia 10.000 talentos, só para vocês terem ideia, 10.000 talentos é uma medida de peso. São mais ou menos 350 toneladas, 350 mil quilos. Se isso fosse o em prata, seria aproximadamente 120 milhões hoje de dólares. Se fosse 10.000 talentos de ouro, seria 8,5 bilhões de dólares em ouro. Quer dizer, uma dívida tremenda. Você tem como pagar essa dívida? Você tem, Guilherme? Eu comparo esse servo a mim. Eu não posso falar por vocês, mas eu comparo esse servo a mim quando chegou na presença do Senhor. Eu tinha uma dívida que provavelmente deve ser até maior do que essa. E o que o Senhor fez comigo? E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse pagada. Se não fosse o perdão do Senhor, Guilherme, eu, minha mulher, meus filhos, estaríamos no inferno. Porque eu não teria como pagar essa dívida. Não importa o tamanho do meu pecado, Guilherme, não importa o tamanho da minha dívida, ele me perdoou. E ele me perdoou, Guilherme, não foi me perdoando assim, olha só, eu perdoei o André que devia 10.000 talentos de ouro, eu perdoei o Edson que deve 1.000 talentos, eu perdoei, não, ele apagou tudo, ele não fez distinção, eu te perdoo, eu te perdoo. No 26, então aquele servo prostrando reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. É assim que o Senhor lidar conosco, Guilherme. Mesmo depois de tudo que eu faço durante o dia, muitas vezes eu me afastando da presença dele, Edson. Muitas vezes eu tendo atitudes que não glorificam o nome dele, ele é movido de íntima compaixão. E todo dia ele perdoa essas dívidas minhas. Perdoa as suas dívidas. E o melhor, ele não bota um asterisco ali, eu perdoei Guilherme hoje, não vou perdoar amanhã cedo. Não. Ele te perdoa. Ele te perdoa. 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Meus irmãos, só para a gente estabelecer aqui uma ligação, esses 100 denários, esse denário é uma moeda romana. Esse denário, 100 denários equivalia, por exemplo, a 100 dias de serviço. Um denário era um dia médio que a pessoa recebia por um dia de serviço. Seria hoje mais ou menos 100 reais. Só para fazer uma comparação quanto a dias trabalhado, aquela primeira dívida, Léo, foi paga. Se fosse em prata, que eu falei para você que seria 120 milhões de dólares, seriam 200 mil dias de trabalho. Olha o tamanho. E o outro, aí, pois bem, voltamos aqui para a palavra.
Saindo, porém, aquele servo encontrou os seus conservos que lhe deviam 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro prostrou-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Meus irmãos, às vezes, esse servo que teve os 10.000 talentos perdoados se assemelha com algum de nós em determinados momentos? Será que a gente tem a mesma disposição de Deus de perdoar? Se não tem, está na hora de ter, porque se a palavra fala que nós devemos ser imitadores, por que não? Por que eu trago aqui comigo que o perdão tem que ser só de Deus para comigo e não de mim para com o próximo? Por que o fluxo é sempre esse aqui, ué? É sempre um fluxo vertical. Detalhe, Deus não precisa pedir perdão porque Deus não erra, Ele é perfeito. Somos nós que temos que pedir a Ele. Mas quando alguém me pede que alguém chega para você lá no teu salão, querendo que esse perdão tenha um fluxo horizontal seu para com seu irmão, às vezes a resposta minha, às vezes a resposta sua, não foi a mesma que nós obtivemos de Deus. Ou seja, uma dívida muito menor do que a que nós tínhamos para com Ele, nós não perdoamos. Aí à noite queremos orar lá, perdoar as nossas ofensas, como perdoamos daqueles que nos têm ofendido. Como? Como? Essa oração tua vai sair, vai passar do teto? Jamais. Jamais. Então, a palavra aqui quando fala do seu conservo, servo é aquele que serve junto. Entendeu? Seria aqui nossos irmãos. O 30. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, foi jogá-lo na prisão. E assim, meus irmãos, nós fazemos quando a gente não perdoa as pessoas. Quando eu não perdoo o Hélio, eu estou condenando o Hélio. Eu estou jogando ele em uma prisão. Só que o que eu não sei é que essa prisão vai ser muito pior para mim. A gente vai ver mais à frente. Eu acho que eu estou condenando ele, mas na verdade não. Quando a gente não libera o perdão, a gente está condenando a nós mesmos. Eu já trouxe para vocês a questão de um problema que eu tive quando jovem com a minha mãe, que eu levei tempo para poder conseguir perdoá-la. Mas hoje, graças a Deus, eu consigo abraçar minha mãe, eu consigo beijar, eu consigo sentar no colo. Ou seja, eu só consegui usufruir o amor de um filho para com uma mãe, que é um amor maravilhoso. Eu creio que abaixo do amor de Deus a nível nosso humano seja o maior amor de uma mãe para com um filho, quando eu consegui realmente perdoar. Mas não foi perdoar, falar: não, Guilherme, eu te perdoo, e faz como o irmão Wellington fala: o irmão vem numa calçada, você passa por outra. Ou então você chega em casa e fala: perdi meu dia, encontrei com a Amanda na rua. Como é que você perdoou, Janaína? Como, Janaína? Meus irmãos, eu peço que vocês abram a palavra lá em Mateus, capítulo 5, versículo 23. A gente vai tentar falar aqui um pouquinho, meus irmãos, de como é importante perdoar. Vocês sabem que para a gente estar aqui hoje, de acordo com a palavra, a gente tem que ter perdoado todo mundo. Então, caso tenha alguém que ainda não liberou o perdão, eu falo: não é o perdão da boca para fora, é o perdão aqui de dentro. É o perdão verdadeiro. Está em tempo. Aqui não é casa de julgar ninguém. Até porque a palavra diz que a misericórdia prevalece sobre o juízo. Então, se você está aqui, foi porque o Senhor teve misericórdia. O Senhor nos livrou o dia inteiro. O Senhor trouxe cada um aqui, porque quem deveria estar aqui hoje era cada um dos que aqui estão. Porque assim foi a vontade de Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz em Mateus 5, versículo 23, que, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa-lhe diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Meus irmãos, o interessante é que o Senhor não fala aqui: Wellington, se você estiver certo, Amanda, se você estiver errada,
O Senhor não fala. Ou seja, não importa quem te magoou, não importa quem fez mal, importa que você é um servo do Senhor. É isso que importa. Então, aqui fala, se você não perdoar, você não deveria nem estar aqui, meus irmãos. Ou seja, trazendo mais uma vez a questão que a gente está falando, o perdão, ele diz o que é reconciliação. A reconciliação é o quê? Se você parar, tem vários significados. Reconciliar é restabelecer a harmonia, é tornar amigável. Reconciliar é o quê? Algo além de conciliar, uma conciliação que havia, que foi quebrada. Então, quando a gente perdoa, a gente volta a ser amigo. A gente volta a ter harmonia. Foi para isso que foi criado o perdão, foi para isso que Jesus veio, para que nós pudéssemos reconciliar primeiramente com Deus. E que a partir do momento que nós viéssemos a imitarmos, a nos tornar imitadores de Cristo, nós viéssemos a nos reconciliar uns para com os outros. Porque se você parar para olhar, o perdão é de acordo com os mandamentos. Amar o próximo como a ti mesmo, né? Como é que você vai perdoar alguém? Como é que você vai amar alguém que você não perdoa? Aí é aquela questão, né? Quem ama, perdoa. É verdade, quem ama, perdoa. Se não tem amor, você não perdoa. E se você não perdoa, você ainda não pode dizer que você serve a Deus de jeito nenhum. Você pode servir a qualquer um, menos a Ele. Vai por mim, meus irmãos. Vai por mim, porque não sou eu que estou falando. Eu peço para vocês abrirem a palavra lá em Mateus 18, lá em Mateus 5, capítulo 5, versículo 25. A palavra exatamente, só continuando onde nós estávamos. A palavra do Senhor diz que concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último cento. Ou seja, meus irmãos, quem não libera o perdão, vai viver numa cadeia, vai viver preso. E o pior é que você estando nessa cadeia, quem é o dono dessa cadeia? Satanás. Se a gente olhar lá em Mateus 18, 34, ele fala, voltando aqui na palavra, que indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores, ou seja, aquele que não liberou o perdão, ele foi entregue aos atormentadores pelo seu senhor. Ou seja, se não perdoarem, seremos entregues pelo nosso Deus aos atormentadores, ou verdugos, que são torturadores, né? Até que pagasse tudo o que devia. Meus irmãos, se não perdoar, a gente vai viver preso, sendo atormentado. Leandro, a gente vai viver dia após dia sendo torturado. E se você trouxer para a gente, é exatamente isso que acontece, Leandro. Imagina você que aquela pessoa te magoou, aquela pessoa te fez um mal, e todo dia você lembra daquilo. É como uma ferida, Leandro. É como uma ferida que nunca vai se fechar. E ainda digo para você, você vai viver uma prisão. E nessa prisão, quem é o dono, quem é o chefe, é o diabo. E os atormentadores são os demônios que servem a ele. Os atormentadores é um câncer, é uma depressão, meu irmão, é um vício, é o ódio. Esses são os atormentadores. Esse aí é a prisão que a falta de perdão nos leva. Há um tempo atrás a gente trouxe uma palavra falando como o perdão era importante para permitir que a graça do Senhor fluísse por nós. Que a graça era muito além do que o perdão, um favor não merecido. Era uma força capacitadora. Então, além disso tudo, você vai impedir que a graça do Senhor venha a estar sobre você, como o irmão trouxe aqui, como o irmão falou.
Então, é o que eu volto a falar. O Léo, ele pode chegar para mim, ele pode enganar a mim, ele pode enganar qualquer um. Ele só não pode enganar ao Senhor, que esquadrinha corações, pensamentos. Ele sabe de tudo. Então, meus irmãos, não falem da boca para fora. Consulte o coração de vocês, se ainda existe alguma coisa no coração de vocês, alguém para ser perdoado. O perdão não é por merecimento. Se fosse assim, nenhum de nós estaríamos aqui. Ninguém merecia perdão aqui. A única pessoa que eu digo para vocês seriam essas duas crianças que estão aqui, que não precisam ser perdoados. Agora, nós, constantemente. Eu peço para os irmãos abrirem lá em Efésios 4:32. Porque, meus irmãos, a pergunta é: há requisitos para perdoar, há momento, há hora para perdoar, Glaucia? A gente vai ver na palavra em Efésios 4:32 que a palavra do Senhor diz que antes sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus nos perdoa em Cristo. Que tal começarmos perdoando? Janaína, não importa quem está certo, Janaína. É engraçado que às vezes lá em casa, eu e Nádia, a gente tem um argumento muito bom. Quando a gente nota que as coisas estão saindo da harmonia, a gente para, um pede desculpa geralmente para o outro, mesmo eu tendo plena certeza de que eu estou com a razão. Depois que ela abre um sorriso nesse rostinho, amor, errou lá, assim, assim. Por quê? Eu começo perdoando. Porque eu sei que muitas vezes o inimigo ele usa pessoas que estão próximas. Ele não vai usar quem não tem valor para você. Porque uma coisa é você estar na rua e uma pessoa falar assim, ó, você é feio. Agora, se Gabrielzinho me chamar de feio, eu vou ficar triste, pô. Eu sou o pai dele. Né? Então é mais ou menos assim. Então se você me chamar de feio, uma pessoa que eu não conheço, eu não estou nem imaginando nada. A minha esposa, ô, você é feião, hein? Vai me magoar. Agora, se outra pessoa falar, amém, tudo bem. A beleza não é uma das minhas virtudes. Agora, se for a Nádia, vai magoar. Lógico que vai. Então, meus irmãos, não começa procurando quem está certo ou espera partir de alguém. Perdoa, eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu era ímpio, a Nádia já estava, já para a honra e glória do Senhor na presença dele. Eu lembro que eu falei um monte de coisas desagradáveis para ela. E ela falou, eu te perdoo, assim mesmo, eu te perdoo, te perdoo, te perdoo. Olha, que no começo me irritou, porque era eu te perdoo, te perdoo, te perdoo. Só que depois eu falei, caramba, acho que eu nunca teria coragem de falar isso. Então, meus irmãos, começa perdoando. Porque aqui na própria palavra ele fala que sede uns para com os outros benignos, misericordiosos. Ou seja, o perdão, para você perdoar, o seu coração tem que ser um coração benigno, tem que ser um coração misericordioso. Como deve ser o nosso coração. Como devemos ser. Então fica a lição. Meu irmão, você, Edson, desculpa, porque naquele dia lá... Perdoa, meu irmão. Mas perdoa de verdade. Não fala da boca para fora, não. Dá uma atenção para aquela pessoa ali. Eu vou pedir permissão ao irmão Alexandre. Teve um dia que o diabo tentou sapatear no nosso meio. Na hora, um perdão para o outro, fala, né, meu irmão? Acabou. Um desentendimento que a gente sabe que o diabo está aí para isso mesmo. Agora, quem vai dar lugar ao diabo? Então fica aí, não entra nessa de eu estou certo, eu vou esperar vir me perdoar. Não permita que essa ferida venha a ficar aberta. Porque quando alguém te fere, o remédio que cicatriza na hora é o perdão. Aleluia. Porque você vai ver, você sabe como foi cicatrizar aquelas feridas, de Cristo lá na cruz, adiantando um pouquinho? Pai, perdoa. Foi isso que saiu as feridas dele. Porque se o Senhor tivesse dado um sopro e consumido todo aquele povo ali, porque ele poderia ter acabado com a terra assim. De que teria valido o sacrifício de Cristo? Então eu tenho certeza que na hora que resplandeceu, que ele foi para a destra do Pai, que o Pai perdoou, aquilo ali cicatrizou todas aquelas horrendas, aqueles machucados que tinham nele.
Então, não importa o tamanho do machucado, Léo, que fizeram em você, o tamanho da ferida. Perdoa. Perdoa de verdade, meu irmão. Perdoa de verdade. Meus irmãos, aí a gente vem numa questão muito interessante. Abra a palavra lá em Mateus 18, 21 e 22. A pergunta que sempre é falada é: há limite para a gente perdoar? A palavra do Senhor fala que então Pedro, aproximando-se dele, de Jesus, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Amados, quando Jesus fala isso aqui, 70 vezes 7, 490. Certo, Léo? Certo, Léo? O Ed, 490. Jesus não quis dizer que deveríamos perdoar 490 vezes. Creio eu que ele falou um número assim bem alto. Porque o que ocorre? Vamos lá. Desde o nosso nascimento até agora. O Ed, você já extrapolou suas 490 vezes? Creio que não, mais do disposto. Aliás, até agora não, até 5 anos atrás. Você acredita? Foi difícil. Eu vou falar para vocês. Cada um fica aí, analisa a sua própria consciência, mas eu creio que eu extrapolei bastante. Então, quando a gente fica naquela coisa assim, pô, mas o Edson de novo. Meus irmãos, perdoa. Perdoa. O fruto do que levou a pessoa a te magoar não quer dizer que o pecado traz consequências. Mas as consequências que são imputadas a uma pessoa não cabe a mim ou a você. É Ele e Deus. Faça a tua parte, ou seja, não venha querer ser juiz, só há um justo juiz. Eu, Léo, te perdoo do fundo do meu coração, como Deus me perdoou um dia. Agora, se ele vai continuar ferindo, a gente já aprendeu aqui que o pecado traz consequências. Também aprendemos que só há um justo juiz, Ele e Deus. Não cabe a mim, não vou te perdoar porque você errou de novo e eu não vou te perdoar. Não, eu te perdoo. Agora, quer dizer o quê? Você não vai assessorar aquele irmão? Não faça mais isso, não procure andar nesses caminhos, procure... Lógico, é mais um motivo, meu irmão. Olha só, a gente tem que dar um testemunho, dia após dia. Por quê? É mais um motivo para a gente falar do nosso Deus. Como é que você vai falar de um Deus que te perdoou se você não perdoa, Léo? Que testemunho é esse? Glória a Deus. Não tem como, meu irmão. Você tem que começar dando um exemplo. Infelizmente, a gente sabe que muito ímpio não vem para a presença do Senhor por causa dos testemunhos, por causa dos maus exemplos. De pessoas que dizem servos, que se dizem crentes, mas eles são crentes, nós somos servos. Então a gente está aqui para ser diferente, para fazer a diferença. Nós somos sal, nós somos luz. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a questão de não vou perdoar de novo, perdoa. Exorta, como está na palavra, como a palavra manda fazer isso. Agora, deixa que ele preste as contas dele com Deus. Eu peço que vocês abram a palavra lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Por que, Léo? Por que a palavra traz a gente para cá? Porque quando eu não libero esse perdão, ou seja, quando eu não permito a reconciliação do irmão para comigo, 2 Coríntios 2, versículo 10, eu estou impedindo a reconciliação dele comigo e a minha para com Deus. E o pior, que nessa história toda, só tem um que vence, meu irmão. E é o diabo. A palavra do Senhor fala que, e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis, ou esse ardis aqui, o ardil, é quem tem o propósito de enganar.
Meus irmãos, quem está sapateando quando você está ali guardando aquela mágoa, quando você está impedindo o agir de Deus na tua vida, é o diabo. E é isso que Paulo está tentando falar para a gente. Perdoe, 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 perdoe. Não permita, não venha cair, não venha ser enganado pelo diabo. Ou seja, Léo, não permita que a sua carne venha dizer: é isso, eu venci, eu fiquei esperando 50 anos o Alexandre me pedir desculpa e ele veio. Meu irmão, se nesses 50 anos Jesus tivesse vindo, olha você, a sua vida no inferno. Entendeu? Olha só as coisas que você deixou de viver nesses 50 anos, Léo, com o Alexandre, por causa disso. Olha as coisas que você deixou de viver. Olha as coisas que às vezes, meu irmão, eu, você, estamos deixando de viver porque não liberamos o perdão verdadeiro. Não é o perdão da boca para fora, não. É perdão mesmo, te perdoo. Olha quantas famílias foram destruídas porque houve adultério, houve coisas que magoaram. Mas o Senhor não leva em consideração o tempo da ignorância. Vem para a presença dEle, apaga isso. Apaga. Não permita que o diabo venha sapatear sobre a vida de vocês. Não permita. Por quê? Eu volto a falar para vocês, é fácil? Não é fácil. Determinadas coisas eu sei que grita dentro da gente, mas a gente vai ver. Tem como. Primeira coisa, a resposta está aqui, vem para a palavra. Abre a palavra lá em Lucas 17, versículos 3. Eu pergunto por vocês, é fácil? Não, nem sempre. A palavra do Senhor fala lá em Lucas 17. Amém, igreja? Amém. Versículo 3. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa. E se pecar contra ti 7 vezes no mesmo dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos fé. Meus irmãos, a primeira dica. Está difícil? Tá complicado? Joelho. Senhor, como eu faço? Fala com Deus. Viva a experiência. Rasga o véu. Esse véu já se rasgou há 2017 anos. Fala com Ele. Tenha fé. E o interessante é que Jesus ele confirma, porque Ele fala. Disse o Senhor, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, desarraigai-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. É interessante que eu sempre friso, quando eu paro por aqui, eu me maravilho, porque ele fala que como um grão de mostarda. O grão de mostarda, ele começa, ele é mínimo, mas ele cresce, ele vira uma árvore maravilhosa. É assim que tem que ser a nossa fé. Tem que estar cada dia buscando mais. Para quê? Para aumentar, para crescer. Para quê, Léo? Para que ela venha a ser acrescentada, como os apóstolos pediram. Senhor, como é que eu vou fazer isso? Como é que o Léo fez tudo o que não devia fazer? Só, Léo, que eu só penso no que o Léo fez, Léo. Entendeu? O ser humano, ele tem a mania de se sentir só digno de julgar. Ele não se considera digno de julgamento. Ele não considera que ele será julgado pelas palavras que ali estão. E que ali está tudo escrito. Veja bem, Wellington, se você tiver um problema, meu irmão, nesse pouco tempo que eu estou caminhando com vocês, e você não achar a resposta ali, preste atenção. Eu não venho mais aqui. Eu saio da presença do Senhor, e aí eu morro, porque eu sei que o dia que eu sair eu vou morrer. Está tudo ali dentro. E o interessante, Léo, é que eu, você, cada um que está aqui. Então, quando chegar lá no dia, Léo, aquela amargura, aquele pecado, irmã Vanderleia, que não foi liberado, que está aí no seu coração, eu não sabia, Wellington, que tinha que liberar. Sabia, meu irmão. Porque o Senhor capacitou alguém para falar com você. Porque o Senhor escreveu aquilo ali, porque mesmo que não houvesse alguém para falar, você deveria conhecer o que está ali. Não é invenção do André, não é invenção de ninguém, está ali. Porque por mais que para mim foi quase impossível olhar para aquela cena que eu vi aquele rapaz do EB passando aquela situação, o Senhor vê coisa muito pior. E Ele mandou o seu filho.
Então, tudo que a gente passa, tudo que a gente tem passado, tudo que a gente tem sofrido, não venhamos a ser hipócritas e achar que é pior do que o que Cristo passou. Não venhamos a pensar de forma alguma, meus irmãos. Eu sei que às vezes o fardo é muito pesado, eu sei que às vezes dá vontade. Não caia nessa armadilha de imaginar que seu problema é maior, primeiramente, do que o nosso Deus, ou maior do que Cristo suportou, e em nenhum momento, eu tenho certeza, Wellington, ele pensou em desistir. Ou ele parou para comparar o que ele estava vivendo, o que ele estava passando, sem ser necessário com o que eu vivo e o que eu passo, que geralmente é fruto das minhas escolhas e dos meus atos. Porque, meus irmãos, é o que o Wellington costuma trazer aqui para a gente. A maioria dos problemas são trazidos por nós. Então, se você entrou nesse problema, ora ao Senhor para que Ele te dê sabedoria para você sair. Glória a Deus. Amados, abre a palavra, por favor, lá em Atos 7,60. Desculpa. Atos, capítulo 7, versículo 59. Então, Léo, a gente verificou que é fácil perdoar? Nem sempre. Mas a primeira dica, fé, tenha fé, busque, peça ao Senhor. A segunda, a palavra do Senhor fala em Atos capítulo 7, versículo 59, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe impute esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Meus irmãos, Estevão não ficou, contando o tamanho da pedra, a quantidade da pedra. Ele perdoou. Ele orou e perdoou. Amanda, não importa o tamanho da pedra, a quantidade das pedras. Perdoa, Amanda. Perdoa. Ora como Estevão. Aqui está uma lição maravilhosa. Ora ao Senhor. E perdoa essas pessoas. Perdoa. Não interrompa essa reconciliação que Jesus veio trazer para a gente. Esse fluxo. Mantém. Nosso para com Ele e nosso para com nossos irmãos. Para nossos conservos. Não sejamos servos mal. Não sejamos servos mal. Porque não importa o tamanho da dívida, se são 100 denários, 10 mil talentos, o Senhor não leva em consideração isso. Então nós não devemos levar. Sei que a gente que tem mais idade, a gente que já viveu mais, já comeu um pouquinho mais de feijão, a gente acumula, principalmente para nós, quando a maioria que vivia fora da presença do Senhor, a gente acumulou muita decepção, muita coisa nesse mundo, fruto da nossa escolha, porque eu tenho certeza que se nós tivéssemos vindo para a presença do Senhor, muita coisa a qual passamos não deveríamos ter passado. O Senhor teria nos guardado. Mas mesmo a gente dando as costas para Ele, Ele nos guardou. Lógico, os nossos atos, os nossos pecados geram consequências. Se foi assim com Davi, não será assim conosco? Abre a palavra, meus irmãos, lá em Lucas 23, 33. Aqui, meus irmãos, eu creio que seja a principal dica para a gente conseguir perdoar. Até porque o nosso grande mestre, ele deixa aqui, né? Ele deixa um ensinamento. A palavra do Senhor fala que quando chegaram no lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo seus vestidos, lançaram sortes. Trata a pessoa
que te magoou, que causou essa ferida, perdoa, como Jesus perdoou, porque Jesus está tratando eles aqui como vítimas. Você vê que Jesus não está tratando eles como culpados, porque na verdade o perdão, ele não é um benefício para quem é perdoado. Ele é um benefício, Léo, para quem perdoa. A sensação de bem-estar, Leandro, não é, pô, magoei, aquela coisa, fiz errado. Leandro, me perdoa, meu irmão. Vai ser bom para mim, mas vai ser ótimo para você. E vai ser perfeito para o Pai, que ele vai olhar lá de cima, ó. Esse é o Leandro. Esse é meu servo, tá vendo? Foi por esse aí que eu perdoei. Foi por esse aí que eu mandei meu filho. Não foi pelo André que vai lá, terça, quinta, domingo, fica lá na porta, lá em pé, chamando a atenção das criancinhas, que sai dali dando glória, glória, aleluia, dobra ali na esquina e alguém pisa no pé e ele vai lá e pisa no outro pé da pessoa. Não, não foi para esse. Foi para esse, Leandro. Foi para você que perdoou. Eu tenho certeza, meus irmãos, a gente costuma ver na Bíblia como o diabo é legalista. E as pessoas não entendem que ele vai lá e ele acusa, ele aponta. Ele fala, tá lá, ó, você perdoa, você passa a mão na cabeça do Leandro, mas o Leandro é assim assado, o André é assim assado. Então, meus irmãos, se a gente fazia, não façamos mais. Você vê que, por exemplo, quando as pessoas iam até Jesus, ele falava, perdoados são os seus pecados. Ele não perguntava o que era, ele perdoava. Então, seja o que passou na tua vida, perdoa. Perdoa, perdoa. Pega aquela pessoa e demonstra, deixa o amor de Cristo resplandecer em vocês. Vamos parar com essa história de que, aquela coisa, né? De mim para cima, perfeito. Agora, do outro para comigo, não. Então, a gente vê, infelizmente, muitos irmãos que agem assim. Ele quer tratar o ímpio, que é um bebê, como a mesma questão de quem está na igreja. E você nunca vai conseguir trazer a pessoa assim. Você tem que entender que você tem Cristo, você tem tudo, eu tenho Cristo, eu tenho tudo. Aleluia. Aquela pessoa é uma pessoa vazia, ela está morta, ela não tem Cristo. Então, é a oportunidade de, através de um perdão, Léo, vai lá, Léo, aquela pessoa te magoou, aquela pessoa, você não... Fala contigo. Irmão, seja lá o que aconteceu, eu nem me lembro mais, me perdoa, vem cá. Agora vamos aproveitar, eu tenho certeza que aquela pessoa vai ficar impactada. Ela não, tendo uma coisa, o ímpio não espera esse tipo de atitude. Ele não espera. É igual, por exemplo, voltando para o rapaz do carro, lá no início da mensagem. Eu estou caçando ele, porque a hora que eu ver, eu vou lá, falei para minha esposa, e eu vou pedir desculpa. Porque o Espírito Santo de Deus que está dentro de mim me incomodou para isso. Então eu tenho que dar o meu testemunho. Entendeu? Eu tenho que dar o meu testemunho. Foi igual, eu volto a falar para vocês, não é para me engrandecer, mas assim como o diabo, ele acusa a gente, o Senhor também manda sempre um jeito de nos consolar quando a gente busca Ele. Eu estava vendo um irmão passando por dificuldades lá, um irmão, entre aspas, infelizmente é ímpio ainda, e hoje, graças a Deus, eu consegui ajudá-lo. O irmão, que é irmão mesmo, o Elton achou ruim. Eu lembrei daquela parábola, não me recordo o nome dos trabalhadores. Você está achando ruim porque eu fui bom com ele? Porque eu estou ajudando ele a resolver um problema que ele gritou para todo mundo que ele tem um problema e ninguém pôde resolver. O único que achou ruim, um crente. Como assim? Está sendo ruim para você ou está sendo bom com ele? Jesus faria o quê? Aí o Senhor fala, voltando ao que o irmão falou, chegou um ímpio e falou assim mesmo, a sua honestidade me surpreende. Que coisa foi essa que você fez? Glória a Deus. Eu não estou falando para me exaltar longe de mim, isso eu estou compartilhando com os irmãos. Que aqui eu estou entre irmãos, aqui a gente está aqui para compartilhar uns para com os outros as maravilhas que o Senhor tem feito em nossa vida. Ou seja, eu me afastei dele um pouquinho, eu dei lugar ao diabo, eu me senti super mal. Agora eu fiz o que agradava aos olhos dele, ajudar o próximo. Ele já foi lá e já mandou uma passada de mão na cabeça. Ou seja, ele está vendo. Ele está vendo aqui e ele está vendo aqui dentro. Então, meus irmãos, leva a sério essa questão de perdoar. Leva a sério, porque para mim foi um aprendizado muito grande, tem sido, eu estou buscando. Por quê?
Porque quando para a gente chegar aqui e falar que somos imitadores de Cristo e falar que somos servos, a gente tem que ter muito certo do que a gente está falando. É o que, quando os irmãos louvam aqui, que meu maior prazer é estar em sua presença, isso aí, Janaína, é muito sério, Janaína. Porque se eu falo e eu não sinto, se eu falo e é penoso para mim estar aqui, eu estou mentindo. Só que você não sabe que eu estou mentindo, mas ele sabe. Se o Alexandre acha penoso estar ali na porta, como ou eu, ou o irmão Daniel que está ali é penoso, e não, eu estou aqui e está sorrindo, e quando sai daqui o pensamento está murmurando, está blasfemando, o Senhor sabe. Então libera, meus irmãos, esse perdão. Não interrompa essa ligação, não interrompa essa maravilha que nos foi dada através de Cristo. Venhamos a nos imitar, a imitá-lo cada dia mais, a ponto de que, se crucificado formos, vamos perdoar quem nos crucifica, porque assim Cristo nos perdoou. Se não fosse assim, não estaríamos aqui. Se a dívida de 10.000 talentos do Edson não tivesse sido perdoada, o Edson estaria trabalhando 200.000 anos para pagar. Não importa se você devia 10.000 talentos ou se você devia 100 denários. Importa que Jesus te perdoou. Importa que venhamos a perdoar uns aos outros. Então, meus irmãos, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Tá? Louvado seja o nosso Deus. Domingo tem evangelismo. Existe uma possibilidade remota de eu não estar no domingo, mas já orei ao Senhor, pedi, porque não é importante para Ele que eu vá, porque a obra dele vai ser sempre feita. Agora é importante para mim. É importante para mim, para quem vai estar buscando ao Senhor. E quem vai, ou quem já foi, ou quem quer ir, permita-se viver essa experiência. Cada vez é uma vez diferente, tem acontecido coisas maravilhosas. Então somos nós que precisamos estar aqui. Ele, Deus...